Eliminado. Esse é, essa é a manchete de hoje. O Grêmio tá eliminado da Copa do Brasil depois de um jogo. Eu não sei se dá pra chamar de jogo de futebol o que aconteceu hoje. Eu não lembro de ter assistido um jogo tão ruim, mas tão ruim quanto esse nos últimos anos. Mas eu preciso voltar bastante no tempo para encontrar, na verdade, algum jogo tão ruim quanto o jogo de hoje. Nenhum dos dois times queria se classificar hoje, nenhum dos dois. E se tivesse uma regra que falta de combatividade, assim como é, por exemplo, no judô, né? Se falta de combatividade gerasse punição e eliminação, o Grêmio e o Corinthians estavam eliminados, cara, no primeiro tempo. Porque que jogo pavoroso, ruim, péssimo, abaixo da crítica, uma vergonha que torcedores de outros times tenham que ter assistido esse troço que aconteceu hoje. Ridículo o jogo. Ridículo. Muito, 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 muito ruim. Muito ruim. Péssimo. Abaixo do cocô do cavalo do bandido. Jogo ridículo. E aí, não bastasse o jogo ridículo, o Grêmio ainda consegue ser eliminado por um time reserva do Corinthians. No jogo, o Grêmio não produziu absolutamente nada. O Grêmio teve meia chance de gol no primeiro tempo com o Soteldo. E no segundo tempo, depois de desmanchar o esquema de três zagueiros, que eu apoiei, né? Eu não sou hipócrita, né? Então eu falo aquilo que eu reitero aquilo que eu disse, né? Ah, eu achava que o Grêmio deveria ter mexido. Eu só não teria colocado o Dodge, tá? Eu teria colocado Edenilson. Abriria mais o time ainda. Porque, cara, pênalti, né? Vocês viram o que aconteceu. Enfim, no segundo tempo, que eu achei que não tinha como. Eu achei que o Grêmio não tinha como jogar pior do que jogou no primeiro. Pois o Grêmio foi pior no segundo tempo. No segundo tempo, o Grêmio não perdeu por causa do Marquezinho ali em uma bola. Também não foi só e tudo, não, que estão dizendo, tá? Uma bola o Corinthians teve pra fazer o gol. Uma bola e só. O resto não foi chance clara de gol. Mas o Corinthians, mesmo sem querer, o Corinthians hoje ele conseguiu uma classificação culposa. Ele não queria se classificar. E seria com o Grêmio também. Se o Grêmio tivesse ganhado nos pênaltis, teria sido uma classificação culposa. Porque o Corinthians foi com o time reserva, claramente, focando no brasileiro, que eles estão na zona de rebaixamento. E veio com o time reserva, todo reserva. Acho que só tinha o goleiro, eu acho, de titular. Eu não lembro agora de cabeça que se tinha mais alguém. E acho que um zagueiro ali. E o resto tudo reserva. E o Grêmio contra esse time. O Corinthians titular é ruim. O Corinthians reserva é pavoroso. O Grêmio conseguiu a façanha de não nem ameaçar os caras. O Grêmio não teve chance de gol no jogo. Porque a chance de gol do Soteldo é um chute da entrada da área. Bola cara a cara com o goleiro, a gente não teve nenhuma. O jogador de linha do Grêmio que foi melhor no jogo foi o Soteldo, na minha opinião, tá? Nota 4. 4. No máximo, não dá pra ser mais do que isso, tá? Porque ele também atrasou um monte de ataque ali, teve bastante escolha errada. Cara, de resto, olha, o Grêmio foi assim uma coisa inqualificável. O Grêmio não mereceu a classificação em momento nenhum. Tá? Momento nenhum. Ah, o Vila Sante fez a pior partida dele com a camisa do Grêmio que eu me lembro, assim. Eu lembro que quando o Vila chegou, que foi na janela de 21, se eu não me engano, ele fez jogos horríveis, cara, horríveis. Tava se adaptando, jogava um pouco fora de posição. Mas, cara, hoje o Vila Sante, assim, porque ele já tá firmado no Grêmio, né? Hoje ele fez uma partida, assim, terrível, cara. Terrível, 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 terrível. Terrível. Ele foi muito mal. E ele não saiu porque não tem que botar. Porque ele foi muito mal, cara. Muito mal. E aí o Vila Sante indo mal, ninguém consegue ir bem, né? O Vila Sante é o melhor jogador do Grêmio. Porque o Grêmio tem essa falta de qualidade no elenco, né? Então o melhor jogador do Grêmio é um volante, né? Pode ser o Cristaldo, alguns podem discordar, dizer que é o Cristaldo, mas o Cristaldo fez hoje uma partida nota 1,5. Então, e o Cristaldo eventualmente tem essas partidas nota 1,5.
Então, quem é mais regular, consegue manter atuações melhores é o Vila Sante. E hoje o Vila Sante fez uma partida nota 2, cara. Péssimo, péssimo, desconectado do jogo, apagado. E aí tem uma coisa que o Renato vai ter que explicar, né? Porque a culpa não é do Renato hoje, tá? Vamos combinar aqui que todo mundo criticou quando o Renato poupou contra o Atlético, eu também. Achei ruim ter poupado porque a gente estava na zona de rebaixamento, mas acabou funcionando, o Grêmio ganhou com reserva lá. Hoje era pro Grêmio ter entrado voando, mordendo, amassando o Corinthians. O Grêmio não pressionou o Corinthians em nenhum momento do jogo. O Corinthians teve o domínio do jogo, o domínio não, mas o controle do jogo todo o tempo. O Grêmio dominou as ações no primeiro tempo, mas o Corinthians era melhor. O Corinthians era melhor que o Grêmio. Quando acabou o jogo lá, eu disse que a vantagem de hoje era do Corinthians, tá? Eu falei isso. Porque eu não sou imbecil. Eu sei como o Corinthians joga. E eu sei como o Grêmio joga. E o jogo era perfeito para a estratégia do Corinthians. Taticamente, o Renato tomou um baile, tá? Então, não tem o que discutir. Funcionou a estratégia do Corinthians e ela só não foi mais efetiva porque o Corinthians é um time muito ruim e não conseguiu fazer gol. Porque a estratégia deles de não ter jogo, ela funcionou perfeitamente. O Grêmio não fez nada, não criou nada, ninguém jogou absolutamente merda nenhuma. Não tem como contestar a eliminação do Grêmio. O árbitro, ele é esse cara, tá? Esse vagabundo aí que apitou. Ele é um cara muito, muito filho da puta. Ele talvez seja um dos mais, os árbitros mais filhos da puta de todos que já apitou jogos do Grêmio, né? Na verdade, jogos da Série A, tá? Porque ele não faz isso só com o Grêmio. Sabe por quê? Porque esse cara, ele não aparece em lance capital. Podem olhar, não tem lance desse vagabundo aí, viadinho, em lance capital. Ele estraga o jogo nas faltinhas, né, quebrando o ritmo do jogo. E isso também interfere no resultado, mas não é um lance capital. E ele fez isso hoje. Ele fez isso hoje. Mas hoje ele fez para os dois lados. Tá? Eu não sou. Como eu não sou. Eu não gosto de me igualar a quem eu considero desqualificado e criminoso. Eu não posso agir igual um corintiano, né, que eu considero da pior espécie de ser humano que temos no Brasil existente, né? Ah, para mim é exatamente o espelho do país, assim, em tudo que ele tem de pior, é exatamente o que o corintiano representa, né? Então eu não posso ser igual a eles, então eu preciso reconhecer que o cara deu faltas pro Grêmio que não existiram, né? Inclusive tem um cartão amarelo para jogador do Corinthians ali que foi ridículo, não foi falta para cartão amarelo no primeiro tempo, eu não me lembro em quem, tá? Eu acho que não foi no Soteldo, que a do Soteldo foi justa. Mas teve uma outra falta que eu achei que foi bem, bem forçadinha ali. Então, esse cara nos prejudicou um pouquinho no segundo tempo na questão de sair pro jogo e tal. Ele matou alguns ataques ali, só que ele fez pro Corinthians também, tá? Então, definitivamente não passa pela arbitragem, tá? O Grêmio não jogou merda nenhuma, merda nenhuma. O Grêmio jogou nada, 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 nada. E se tu for pensar que o Grêmio jogou bota aí meia hora do jogo, do primeiro jogo com um jogador a mais e foi amassado pelo Corinthians nessa meia hora. O Grêmio, a gente vê que a classificação do Corinthians ela é justa, né? Ela é irretocável. O Grêmio não mereceu em nenhum momento essa classificação. Eu acho até que talvez o Grêmio não tenha tido vontade de se classificar. E aqui também eu vou lembrar de uma coisa, tá? O Grêmio ganhou do Atlético. O Grêmio ganhou do Atlético. Antes do jogo do Atlético Paranaense, todo mundo queria que o Grêmio botasse o titular contra o Atlético e reserva contra o Corinthians, tá? Então vamos lembrar bem disso, que a nossa luta dos 45 pontos ela segue viva e não vamos ser hipócritas, tá? Claro que depois de tudo ter acontecido, todo mundo queria se classificar hoje, eu também, óbvio, né? Mas todo mundo antes do jogo contra o Atlético achava que o Grêmio deveria largar a Copa do Brasil, eu incluso, tá? Eu incluso. Porque o Grêmio joga para não cair no Campeonato Brasileiro. É a nossa realidade de momento ali e talvez seja a nossa realidade até o final do campeonato, tá? É uma pena perder para o Corinthians, porque o Corinthians é ruim.
né? E a torcida dos caras debocha de gente que morreu e tal, né? Mas esse é o nível deles, tá? Então não tem surpresa aqui em a torcida do Corinthians ser repugnante. Eles são a única torcida no Brasil é, que de forma direta e televisionada para o mundo mataram uma pessoa, né? Então não tem o que falar da torcida do Corinthians, que é basicamente composta por criminosos, né? Então a gente não tem como comparar com outras, talvez só do Flamengo lá. Ou melhor, do Rio de Janeiro, né? Não é só do Flamengo, tá? Então a do Corinthians, ela tem todo esse histórico aí. E aí perder pra esse tipo de gente é ruim, né? Mas o Grêmio, ultimamente, é isso daí, né? Não consegue ganhar de ninguém. Foi o primeiro desafio razoável que o Grêmio teve no ano, né? E aí pegou um time de Série A, mas que é muito ruim, né? Na verdade, do nível do Grêmio, né? De ruindade. Não fosse assim, não tava os dois lá quase. O Corinthians na zona de rebaixamento e o Grêmio um pouquinho acima, né? E algumas rodadas atrás estava invertido, tá? Então os dois são ruins, tá? Ah, então, basicamente, times que se merecem, né? Se merecem de estar desse jeito aí, porque são os dois times muito ruins. Eu acho que o Renato errou em iniciar com os três zagueiros, tá? Eu sei que muita gente diz que depois que saiu o Cânimo, o time piorou, mas não é isso, tá? Não é só isso. Isso é uma parte da explicação. Mas a atuação individual do Grêmio foi patética, cara. Foi abaixo da crítica. Então, se tivesse quatro zagueiros, cinco, não ia adiantar nada. O Grêmio foi mal. Com três zagueiros, o Grêmio foi mal. Com dois zagueiros, o Grêmio foi mal. Não é isso que foi o problema. Não é única e exclusivamente isso. O Grêmio foi mal hoje como um todo. O Grêmio fez hoje o que o Atlético Paranaense fez contra o Grêmio no final de semana. O Atlético Paranaense no final de semana poupou também, né? Não tanto quanto o Grêmio, mas poupou e fez um jogo patético, né? Tanto que o Grêmio poderia ter goleado eles lá. E hoje o Atlético Paranaense classificou fora contra o Bragantino, ganhando o jogo de novo. Pra vocês verem só como é o futebol, né? É... Só que para nós, assim, pra gente ter um prejuízo maior, né? Primeiro que a gente tá mal classificado no Brasileiro. O Grêmio precisava do dinheiro da Copa do Brasil, porque o Grêmio tá fudido. E tem o seguinte, né? O Fluminense é muito melhor do que o Corinthians. Mas, cara, é muito melhor do que o Corinthians. Apesar de que hoje, né, eles foram desclassificados pelo Juventude, o Fluminense com o time titular, tá? O Fluminense com o time titular. E eles foram desclassificados pelo Juventude, empatando em casa, tava perdendo de 2-0, empataram. E aí o Grêmio pega esse mesmo Fluminense na terça no Couto Pereira de novo. É, é preocupante, tá? Porque a Libertadores, ela dá um dinheiro razoável também. E agora que o Grêmio não tá na Copa do Brasil, o calendário ele dá uma aliviada. Então, não muito, né? Mas dá uma aliviada e o Grêmio vai ter que jogar muito a bola para conseguir passar do Fluminense, porque senão o Grêmio não vai passar, cara, né? E eu não posso comparar, né, a atuação do Grêmio contra o Fluminense com o que o Fluminense passou hoje com o Juventude, porque o Juventude tocou três no Grêmio, então o Juventude é muito melhor do que o Grêmio, né? Se a gente for avaliar por resultados recentes, o Juventude é muito melhor do que o Grêmio, natural que faça um jogo razoável contra o Fluminense. Aliás, o Juventude não perdeu pro Fluminense esse ano, né? Empataram lá no Brasileiro, ganharam em casa pela Copa do Brasil e agora empataram fora de novo e eliminaram os caras. Então, o Grêmio hoje joga um futebol bem abaixo do Juventude, né? Pelo menos demonstrou isso hoje, né? Um futebol abaixo. E, cara, muito difícil hoje tu elencar uma razão só, foram várias, né? Acho que o esquema tático não era o melhor. Acho que ele tinha que jogar com mais gente na frente e no meio, né? Tirar um zagueiro, melhorar o meio-campo. Talvez se tivesse tirado o zagueiro, né? Tirado o Carbajo e ter jogado com Dodge e Edenilson, talvez tivesse conseguido alguma coisa melhor, né? Ou, por exemplo, tirar o Carbajo, o zagueiro, e colocar um centroavante e o Dodge, enfim, não sei, né? Só que daí o Arias não estava no banco. Visivelmente o Diego Costa tá fora de ritmo, né? Não tem como jogar. Entrou hoje, mas não consigo fazer nada. E até eu não vou culpar ele, né? Só acho que ele é muito briguento, assim, chiliquento, do jeito que não nos dá nenhum tipo de vantagem. Nenhum. Ele foi se estranhar lá com o Gustavo Henrique numa bola que era um ataque nosso, ou seja, nos prejudicou. Então o Diego Costa, na verdade, é meio burro, assim, né? Nesse sentido de ser briguento, porque ele mata ataque do time dele. Ele favoreceu completamente o Corinthians naquela jogada, tá? Podia não acontecer nada, como não aconteceu o jogo inteiro, mas era um ataque nosso, né? Sendo um ataque do Grêmio, a única, é o único time que pode fazer gol
enquanto está atacando, é o time que está atacando, que no caso era o Grêmio, né? Por óbvio. Então, eu acho que o Diego Costa nos prejudicou, foi bem cabaço ali. É, sobre os pênaltis, tá? Eu não acho que pênalti é loteria, tá? Não acho. Sinceramente, não acho. E aí, nos pênaltis, tem duas coisas que precisam acontecer para que o time consiga vencer, né? Primeiro, os batedores, eles não podem ser imbecis, basicamente isso. E o goleiro precisa esperar, né? Precisa esperar e entrar na mente do cobrador ali para tentar pegar a bola, né? A gente não teve nada disso, tá? O melhor batedor de pênalti do Grêmio é um dos piores jogadores tecnicamente do time, que é o Reinaldo. O Reinaldo bateu assim de maneira inapelável, né? Nem que o Hugo Moura, que tem 2 metros. Aliás, como é que é o nome do cara? É a merda do goleiro do Corinthians ali, aquele merda ali. Tem 2 metros de altura que ele cai, o Hugo Souza, eu acho. É, e ele não ia chegar na bola nem que quisesse, tá? Podia ter 3 metros que não dá pra chegar. O Renato bateu muito bem o pênalti. Aí depois o Marquezinho vai nas 3 cobranças e ele não sai nem na foto. Ele claramente, quando tu olha o replay do batedor por trás, o batedor, pensa que o batedor, ele é a minha mão, tá? E o Marquezinho é a cabeça aqui, pra vocês verem na câmera. E quando o batedor tá indo correr, o Marquezinho já faz assim, ó. Ele já dá indício pra que canto que ele vai. Aí fica fácil pro cara deslocar. Até eu consigo deslocar ele, né? Até eu. Então, o Marquezinho fez isso nas 3 cobranças. Ele saiu, tipo, 2 segundos antes do cara chegar na bola. Então, o cara tava correndo, o Marquezinho já definia, o cara só quebrava. O cara tava correndo, o Marquezinho já definia, o cara só quebrava. Ah, cara, aí não tem como, cara. Não tem como, sabe? E, bom, os pênaltis batidos pelo Edenilson, pelo Pavão, puta que pariu. É assim, ó, é papo de chegar no vestiário e tomar paulada, cara. Porque não foi só um erro. Ah, e o do Cristaldo também, tá? Não foi só um erro. Foi um troço absurdo. Cara, o Edenilson bateu o pênalti pra lua e ele foi displicente. Ele não tomou distância pra bater o pênalti. Eu sei que ele bate desse jeito, deslocando o goleiro e tal. Eu sei disso. Mas ele tava 2 passos, ele tava 2 palmos de distância da bola pra bater o pênalti. Pra mim isso é displicência, tá? Não tem jogador habilidoso que faça isso, tá? Não tem, não conheço nenhum jogador top que faça isso de bater o pênalti a 2 passos da bola, tá? Então pra mim foi displicente. O Cristaldo já tava com cara de choro antes de bater. Então não bate, porra. Diz só, não tô com confiança, não quero bater. Vocês podem observar, procurem as imagens aí do Cristaldo quando ele vai correr pra bola que ele tá com cara de choro. Tá? Aliás, o Cristaldo fez um jogo pavoroso, ridículo, tá? Ridículo, ridículo, ridículo. Tá? Foi um cuzão. Se o Cristaldo jogar assim de novo, mais uma vez, o Monsalve é titular, tá? Eu não tenho aí, cara. Pra mim tem que jogar quem tá melhor. Eu não sou fanboy de jogador, eu sou fanboy do Grêmio. O Grêmio é que eu quero, a camisa. O Grêmio tem que ganhar. O Cristaldo, o Diego Costa, o Marquezinho vão me servir enquanto servirem ao Grêmio. Se não estão servindo, se tem outro melhor, meu, um abraço, tá? E aí o Pavon, que tecnicamente, assim, ele faz um jogo nota 8 e daí no outro jogo ele faz um jogo nota 2, né? Eu até acho que ele não foi tão mal hoje quanto os outros ali. Pra mim o Pavon nota 13,5, tá? Tá bem acima de vários ali, tá abaixo do Soteldo. Mas na hora de bater o pênalti dali fica escancarada a falta de qualidade dele, tá? E o Edenilson, ele não me vem com esse papinho de gramado, tá? Não tava ruim ali, não tinha buraco, nada, porque os jogadores do Corinthians todos bateram com a maior calma do mundo e não teve gramado nenhum como problema, tá? Não foi o gramado. Foi a falta de qualidade deles, tá? E no caso do Edenilson, a displicência. O Cristaldo, né, voltando, bateu um pênalti à minha altura, que é tudo que o goleiro quer. Eu defenderia o pênalti do Cristaldo. E o Pavão deu um bago, tá? Resumindo, é isso. O Pavão deu um bago, tá? E aí o Grêmio consegue trazer para ele de novo um problema de se colocar em dúvida sobre a qualidade do time, sobre a qualidade do elenco, sobre confiança, né? O Grêmio fez um dos piores jogos da temporada. Não fosse o Corinthians um time tão ruim e reserva, o Grêmio teria tomado 2, 3 gols ali, no segundo tempo especialmente. E aí teria sido bem pior a coisa, tá? Mas, enfim, o Grêmio fez um jogo bem ruim, muito, muito, muito ruim. O Grêmio não ganharia de um adversário do Gauchão hoje, jogando o que jogou. E preocupa bastante, especialmente pro jogo contra o Fluminense. A esperança pro jogo contra o Fluminense é que o Fluminense jogou titular hoje e perdeu, né? Perdeu pro Juventude. Só que o Juventude tocou 3 no Grêmio, né? Então, como eu falei antes,
Não sei se isso é parâmetro pra gente, tá? E aí o Grêmio também tem um problema pro final de semana, né? Porque o Grêmio se coloca em pressão pra ganhar o jogo do Cuiabá. Vamos combinar que dá pra ganhar o jogo do Cuiabá, tá? O Grêmio vai com o time reserva, mas dá pra ganhar. Agora, se não ganhar, a gente volta pra zona. Muito provavelmente. E aí? Aí a confiança vai pro caralho de novo, né? Não precisava disso. O Grêmio precisava ter feito um gol no Corinthians em 2 jogos. E jogando 30 minutos com o jogador a mais. E jogando hoje todo o tempo, em teoria, com o Corinthians só se defendendo, né? Mas o Grêmio conseguiu fazer um jogo tão patético que o Corinthians não correu risco praticamente nenhuma vez no jogo. O cara, o goleiro deles fez uma defesa. Só uma defesa. Fora isso, o Grêmio não ameaçou em nada. Então, é lamentável, é complicado. É de se lamentar ainda perder para quem perdemos, né? Mas paciência, cara, é futebol, né? É assim que acontece. Não vai ser a última vez que o Grêmio vai ser eliminado de forma ridícula. O Grêmio também não tinha time para ganhar a Copa do Brasil, né? O Grêmio teria que fazer um jogo de exceção contra algum adversário mais forte. E, enfim, provável, existe uma grande possibilidade do Flamengo ganhar a Copa do Brasil e nos alcançar em títulos, né? E aí o Grêmio simplesmente fica sem nada, assim, né? O Grêmio por muito tempo foi o maior campeão, aí depois foi passado pelo Cruzeiro, mas seguiu sendo o único time penta, e aí pode ver o Flamengo igualar ali, que é o melhor time da competição de forma indiscutível, né? Então é complicado, não vejo ninguém tirando o título do Flamengo se a lógica acontecer. Acho que é isso. Tem muito mais o que falar dessa merda desse jogo, foi patético e o Grêmio mereceu ser eliminado, tá? Não tem nem discussão quanto a isso. O Grêmio mereceu ser eliminado. Embora, curiosamente, né, o adversário não tenha merecido se classificar. Se for, existisse justiça nessa eliminatória, os dois estariam fora e entraria outro, tá? Porque os dois fizeram 2 jogos patéticos. Um abraço.